Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos estudos que estamos fazendo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos abordar as questões de número 203 até a 206, que fala da parentela e da filiação, que se encontram na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 14, da pluralidade das existências. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, com esse objetivo de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que tanto tem trazido para nós esclarecimento quanto consolo espiritual. Jesus, mestre amigo, abençoa, mestre, a todos nós nesse momento, para que possamos compreender pelo menos uma parte da tua doutrina, para que possamos nos melhorar a cada dia, colocando-a em prática na nossa convivência com os nossos semelhantes. Que os bons espíritos, nossos irmãos, possam estar conosco, nos inspirando e assistindo a todos nós, onde quer que estejamos, e que assim seja. Então, meus irmãos, na noite de hoje nós vamos estudar esse capítulo, que é um capítulo de grande importância da doutrina espírita, que trata dessa pluralidade das existências. E é muito interessante que aqui nós vamos falar desse parentesco, né? Parentesco espiritual e da filiação. E às vezes, né, nessa questão do entendimento sobre a família, a gente ouve alguns comentários que a gente fica a pensar. Nós estávamos vindo numa viagem, esses dias de uma viagem, uma pessoa que se encontrava no nosso carro falou assim, estava comentando sobre a família, e ela disse o seguinte: a gente não escolhe a família que a gente tem. Então a gente surge nessas famílias, mas sem escolher. Então foi Deus que nos deu a família, então nós aceitamos aquelas pessoas, porque em toda família tem problema, existem problemas, existem conflitos, existem desentendimentos, e como nós não escolhemos, que foi Deus que colocou, a gente não pediu aquela família, mas a gente está ali, então a gente tem que aceitar, né? Porque foi Deus que nos deu. Porém, nós sabemos que o que a doutrina espírita nos ensina não é exatamente isso. A doutrina espírita nos ensina que nós escolhemos as famílias nas quais nós vamos reencarnar. Então, nós não caímos aleatoriamente numa família e estamos ali porque nós não merecemos ou nós não escolhemos ter aquele tipo de família. Porque, geralmente, a gente acha que é só a nossa família que tem problemas e que as famílias dos outros são melhores, a situação dos outros é melhor do que a nossa. Mas, se nós formos ver, em razão da condição em que nós nos encontramos, de espíritos todos em aprendizado e em experiência, geralmente nós estamos no mesmo patamar de entendimento e de evolução. Uns mais evoluídos do que outros, mas essa evolução ainda é muito precária. Assim, meus irmãos, nós escolhemos estar na família que estamos. Por essa razão, devemos aceitar as nossas famílias. Devemos procurar buscar o entendimento, a boa convivência entre os membros da família. É claro que
existirão dificuldades em alguns relacionamentos, mas essas dificuldades servem para nos fortalecer, para que a gente cresça cada vez mais e aprenda a conviver com todo o grupo familiar. Assim sendo, nós vamos agora iniciar a questão da noite de hoje, que é a questão 203 do Livro dos Espíritos. E essa questão, Kardec, nessa questão, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parte de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Será que os pais, nós que já somos pais, transmitimos aos nossos filhos apenas a vida física, como ele diz aqui, a vida animal, a vida física? Ou também nós transmitimos parte da nossa alma para compor a alma dos nossos filhos? É isso que ele está perguntando. Ou será que nós damos apenas essa vida animal e existe uma alma que vai tomar esse corpo na existência que está sendo preparada? É isso que Kardec perguntou, porque existia muita dificuldade naquela época, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, em 1857, existia muito essa dúvida a respeito dessa questão, porque alguns pais, alguns filhos se parecem tanto com os pais, na aparência física e também nos gostos, também nas características, que essa dúvida era muito comum. E até hoje, às vezes, a gente pode pensar, peraí, mas ele se identifica tanto com um dos pais, às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe, às vezes o pai tem mais identificação com a filha, a mãe com o filho, ou vice-versa. E surgiu essa dúvida, ficava se perguntando, por que acontece isso? E os espíritos responderam a Kardec. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então, o que nós fornecemos aos nossos filhos é apenas o invólucro corporal, como nos diz o Evangelho. E o espírito vem do espaço para ocupar aquele corpo material em formação. Então, nós não dividimos o nosso espírito, um pedaço do nosso espírito, da nossa alma, não é repartida para os nossos filhos. Tanto é que quando nós observamos, quando nós temos mais de um filho, nós observamos que cada um é diferente do outro. Muitas vezes, nós damos para os nossos filhos a mesma escola, a mesma educação, os mesmos conselhos, mas cada um absorve aquilo ali de maneira diferente. Por quê? São individualidades, são espíritos diferentes que estão ali ocupando aqueles corpos, mas cada um é diferente do outro. E a gente observa isso quando a gente percebe essas grandes famílias. E a gente vai vendo que um gosta de uma coisa, o outro gosta de outro, um gosta de uma cor, um gosta de uma arte, coisas totalmente diferentes. Pertence ao mesmo grupo familiar, descendente do mesmo grupo sanguíneo, mas cada um é diferente um do outro. E ele continua, a resposta continua dizendo, um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, um pai que não conseguiu desenvolver a sua inteligência, que não pôde estudar, pode ter filhos inteligentes. Ou então, um filho muito inteligente, sábio, pode ter pai obtuso.
Um pai pode ter filho obtuso e os filhos, filho inteligente pode ter, né? E o pai obtuso pode ter filho inteligente. Então a gente observa isso aí, né? Então os Espíritos vêm nos mostrar essa situação, dizendo que cada um é um espírito diferente, né? Não são divididos, não há essa divisão, mesmo que muitas vezes esses espíritos, o pai, o filho, a mãe e a filha, gostem das mesmas coisas. Aí mostra o quê? Que são espíritos que simpatizam. Há uma simpatia entre eles. Há uma afinidade de gostos, há uma afinidade de costumes. Essa simpatia existe, a gente sabe, entre os espíritos, em razão da pluralidade das existências. Mas Kardec, ele continua na questão 204, ele faz uma outra pergunta. Uma vez que temos tido muitas existências, então, nosso espírito, a doutrina espírita nos explica essa questão. Nós, espíritos, temos tido muitas existências. A nossa parentela vai além da existência que a existência atual nos criou? Porque muita gente não acredita nisso, né? Acredita que tem uma só vida. Então é isso que ele está perguntando. Uma vez que nós temos tido muitas existências, os nossos parentes espirituais são só desse grupo aqui, desse grupo familiar que nós temos aqui nesse momento, ou nós temos as famílias espirituais também? É isso que ele está perguntando. Como nós temos tido muitas existências, será que nós não temos outros familiares, além desses que nós encontramos aqui na Terra nesse momento? E os Espíritos respondem, não pode ser de outra maneira. Estão dizendo que não tem outro jeito. É exatamente isso. Em razão das muitas existências que nós temos vivido, né? Porque em cada uma delas a gente vive num grupo familiar, vive com diversas pessoas, em países diferentes, reencarnando em grupos diferentes, raças, sexo diferente. Então, em razão dessas existências, a nossa família, né, não é só essa que nós encontramos no grupo em que nós estamos hoje. Ela vai muito além. Então, os Espíritos responderam, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os Espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, meus irmãos, em razão, né, dessas sucessivas existências, nós vamos formando essas famílias, né, não só pelos laços consanguíneos, mas famílias pelos laços espirituais, e que muitas vezes esses que se formam pelos laços espirituais não podem nos acompanhar na existência atual, mas eles ficam no mundo espiritual torcendo para que nós vençamos as nossas provas, para que depois possamos retornar ao mundo dos espíritos e nos unirmos a eles novamente. Muitos deles ficam orando por nós, alguns até nos dando conselhos, né, espíritos familiares, que nos aconselham a resistir às tribulações da vida, a resistir às dificuldades pelas quais nós passamos, porque na existência atual muitos desafios surgem nas nossas vidas, e às vezes a gente se preocupa muito com as existências passadas, mas a orientação dos Espíritos é que a gente se preocupe mais com a nossa existência atual.
Porque na nossa existência atual já existem muitos problemas e a gente fica preocupado com existências passadas, né? Quem eu fui no passado, né? A que família eu pertenci. Né? Isso tem sua importância relativa, mas nós devemos nos preocupar exatamente com aquilo que nós estamos fazendo na existência atual. Então, esses laços, né, em razão dessas existências sucessivas, eles se estabelecem entre os espíritos. Então, quando nós encontramos, muitas vezes, num grupo familiar, alguém diferente, e a gente fala assim, nossa, mas parece que essa pessoa não pertence à nossa família. E, às vezes, todo mundo ali na família gosta de uma coisa, todo mundo está lutando para se disciplinar, todo mundo está trabalhando para ser melhor, e tem um que, às vezes, é chamado de ovelha negra da família, né? Esse termo não é muito adequado, mas a gente diz aqui, é porque é um espírito estranho. Mas por que Deus permite isso? Deus permite isso para que aquele espírito possa, vendo o exemplo daquela família, ele possa se melhorar. E também esse indivíduo serve de prova para o espírito, para aquele grupo familiar. Porque às vezes ele dá tanto problema, né, que todo grupo precisa ficar muito unido para entender que aquele espírito não é exatamente aqueles que eles queriam que tivesse ali. Né? Ele é um espírito diferente, mas ele está ali para o aprendizado. E as famílias, quando ele é bem recebido nesse grupo familiar, e que ele consegue se melhorar, que ele recebe todo o apoio, no mundo espiritual, eles vão se reunir novamente e ajudaram mais o espírito. Então, às vezes a gente vê esses exemplos e a gente fica pensando, nossa, mas como aquela pessoa é diferente de todo o grupo da família, aqueles que se encontram ali naquela família. Aconteceu um exemplo disso, né? Nós vimos na nossa irmã, né, Ivone Pereira, né, que quando ela reencarnou na família que ela foi a sua família aqui na Terra atual, né, nessa existência, na última existência dela, ela se sentia estranha naquela família. E ela dizia para os pais, né, que o pai não era o pai dela, a mãe também não era a mãe dela. Ela tinha lembrança da família anterior e ela afirmava isso, que aqueles ali não eram os seus pais verdadeiros. Ela passou muito tempo, inclusive ela anota isso num dos seus livros, dizendo da sua experiência com aquele grupo familiar que ela achava que não era o grupo familiar verdadeiro dela. Então foi uma prova muito grande para ela e para os pais também, até que ela, com o tempo, foi entendendo esse mecanismo das leis de Deus e foi aceitando mais os seus pais. Ivone Pereira, todos nós conhecemos, é autora do livro Memórias de um Suicida e de várias outras obras do Espiritismo. Então, meus irmãos, às vezes o espírito, ele se sente estranho naquela família, né? E isso aí é muito difícil, né? Quando ela não se sente engajada naquele grupo, quando a pessoa não se sente engajada naquele grupo familiar, é um problema sério, uma dificuldade muito grande. Mas dando continuidade aqui aos questionamentos de Kardec, ele faz uma outra pergunta na questão 205 do Livro dos Espíritos. Para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família.
como fazê-los anteriores à existência atual. Então, eles estão dizendo, algumas pessoas dizem que a reencarnação, ela destrói os laços de família. Né? Então, o que os espíritos nos respondem a respeito disso? Porque tem muita gente, né, como nós já falamos, acredita apenas numa encarnação. Então, eles dizem que a doutrina espírita, ela, em vez de ser essa doutrina que une os espíritos, ela destrói esses laços de família, né? Porém, o entendimento da doutrina espírita não é esse. E os espíritos respondem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em existências anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem empenhais estado ligados pelos laços da consanguinidade. Então, ao invés de a doutrina da reencarnação destruir esses laços de família, ela mais os fortalece. Por quê? Porque quando nós temos ligação com o Espírito aqui na Terra, ligações verdadeiras, esses laços se perpetuam na espiritualidade. A doutrina antirreencarnacionista, ela, para aqueles que acreditam nessa doutrina, não existe nenhum laço entre os espíritos, porque eles acreditam numa única existência. Muitos indivíduos acreditam que, tendo uma só existência e indo para o céu ou para o inferno, como eles dizem, que lá eles permanecem uns separados dos outros. Agora imaginemos uma mãe que ama o seu filho e vê o seu filho no inferno e ela estando no céu. Ela vai querer permanecer no céu, querer o céu para ela, enquanto o seu filho permanece sofrendo no fogo do inferno? A lógica nesse pensamento, eu queria um céu só para mim, um pai que vê o seu filho que se desvirtuou do caminho do bem, sofrendo, num local onde ele não tem mais como sair dali. Então, a doutrina antirreencarnacionista, ela prega isso. E a gente vê que esses laços da família para essa doutrina são os laços precários. Mas para a doutrina espírita, não. Como nós aprendemos os ensinamentos dos espíritos, que nos dizem da continuidade da vida, dessa afinidade, a fraternidade continua entre os espíritos. O amor que nós temos aqui, uns pelos outros, eles continuam no mundo espiritual. Por essa razão, no mundo dos espíritos, nós buscamos aqueles seres em que amamos. Nós temos essa esperança de que um dia vamos encontrar aqueles que foram nossos seres queridos, nossos amados aqui na Terra. E essa esperança e essa certeza nos fortalece cada vez mais. Porque uma mãe, quando perde o filho amado, ela sabe que ela vai encontrá-lo daqui a algum tempo. Que ela não vai permanecer separada dele. Ela vai estar com ele. Então, a doutrina da reencarnação nos explica esses mecanismos das leis de Deus. E que, quando nós entendemos isso, nós
temos essa consolação que essa doutrina de amor traz para os nossos corações, para os nossos sentimentos. Então nós sabemos que através das múltiplas reencarnações nós vamos reencontrando esses nossos seres queridos, nós vamos tendo essa fé de que ali no mundo espiritual nós vamos estar com eles após essa separação momentânea que ocorre com todos nós, porque uns vão agora, outros irão depois para o mundo dos espíritos. E como ele nos diz aqui, que essa fraternidade, que existe entre os espíritos, ela é muito comum, porque às vezes a gente encontra pessoas que a gente tem uma simpatia que a gente não entende. Às vezes você vê uma pessoa pela primeira vez, ou existe um vizinho ou um parente que você tem muita afinidade com ele, simpatizou com ele de tal maneira que às vezes você não tem essa mesma simpatia, essa mesma afinidade com aquele que é do seu sangue. Mas que é alguém que você às vezes nem conhecia, que você encontra uma vez, você é tomado daquela simpatia por aquela pessoa. Isso não é por acaso. A gente sabe que o acaso não existe. Que o acaso não forma esses vínculos. Que existe, sim, uma simpatia entre nós e aquele com o qual nós encontramos, e que essa simpatia se formou, talvez não agora, mas numa outra existência, e que aquele espírito é, sim, um espírito conhecido de nós. E existem aqueles também com que nós olhamos pela primeira vez e antipatizamos. E a gente às vezes fala, nossa, eu não fui com a cara daquela pessoa. E a gente pergunta, peraí, ele te fez alguma coisa? Não, não me fez nada. Mas ao olhar para ele, eu não gostei do jeito dele, não gostei da maneira como ele se comporta, da maneira que ele é. Isso também tem uma razão de ser. É claro que nós sabemos que isso não é generalizado, que às vezes pode ser dessa existência mesmo. Tem pessoas que a gente olha e não simpatiza com ele por alguma coisa que ele fez. Mas a maioria das vezes vem dessas múltiplas reencarnações que nós temos e que nós convivemos com pessoas diferentes, que muitas vezes essa convivência não foi uma boa convivência. Nós, às vezes, em uma encarnação, nós construímos um laço de amizade muito grande, construímos muitos amigos, mas também podemos ter inimizades. E essas inimizades, elas não ficam só aqui nesse plano, elas passam também para o mundo espiritual. Elas continuam numa outra existência, porque a gente sabe que ninguém se transforma de um momento para o outro. Aqui eu não sou amigo de uma pessoa, e quando eu desencarno e ele desencarna, nós somos amigos no outro plano. Isso não ocorre dessa maneira. Esses laços de fraternidade, de amizade, de simpatia, eles são construídos ao longo das nossas existências, ao longo de nossas vidas. Também a gente constrói inimizades ao longo das nossas vidas. Por isso, muitas vezes nas famílias reencarnam espíritos que são nossos inimigos. E ali a gente vai encontrar dificuldade nos relacionamentos, dificuldades na convivência. Mas isso serve para o nosso aprendizado. É prova para o nosso espírito. Para que a gente aprenda a
conviver uns com os outros. Aprenda a amar como Jesus nos ensinou. E aí, meus irmãos, tem uma outra questão, que é a 205A, que Kardec faz uma outra indagação. Então ele pergunta, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Então, às vezes, nós queremos saber da nossa genealogia. Então, muita gente manda fazer a sua árvore genealógica para saber a origem dele. Geralmente, nós queremos saber se nós descendemos de um rei, de uma rainha, de um grupo que foi famoso, de um duque, se na nossa descendência havia alguém famoso em outra existência, de um barão. Então a gente sempre procura essa linhagem, uma linhagem nobre, se nós também não descendemos dessa linhagem. É isso que ele está perguntando aqui. Se a reencarnação, ele está perguntando, se a reencarnação diminui, ele está fazendo uma afirmativa, que a encarnação diminui essa importância que a gente dá, às vezes, essa genealogia. Então a gente se acha importante porque nós descendemos de uma família importante, que tinha sangue nobre, que viveu na Europa no século retrasado, no século passado, e nós somos descendentes dessa linhagem. Então a gente se sente, muitas vezes, orgulhoso por ter essa descendência. E os espíritos respondem que é exato. Então, a reencarnação diminui essa importância que a gente dá a essa genealogia. É verdade isso. Mas essa importância assenta no orgulho. Porque às vezes a gente fica orgulhoso, a gente se sente orgulhoso por ter pertencido a essa família de nobres. Então, a importância, claro, a gente deve procurar saber isso. Sim, é importante a gente saber. Às vezes a gente faz. Tem algumas pessoas que dão importância a isso, e faz a sua árvore genealógica, descobre que teve descendência alemã no século que uma pessoa, seu descendente foi alemão, mas foi inglês, e a gente, isso é importante. Tem a sua importância relativa. Mas os espíritos falam que muitas vezes a gente faz isso por orgulho, demonstrando o nosso orgulho dessa linhagem nobre. Porque eles continuam, a resposta continua. Os títulos, a gente busca os títulos da categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. A gente quer saber o sentido daquele nobre do passado. A resposta continua. Que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Olha que coisa. Então, se eu soubesse que eu descendi de uma família que tinha um sapateiro que era nobre, que trabalhava com seriedade, com respeito, com responsabilidade com a profissão, sendo muito humilde, e quando eu falasse isso para alguém, eu ficaria envergonhado, porque eu fui descendente de um sapateiro, de uma pessoa que não teve destaque social nenhum, que era apenas um homem honrado. Mas quando eu falo que eu sou descendente de alguém, que foi um gentil homem, mas que aquele homem foi devasso, destruiu muitas famílias, eu me sinto honrado por isso. Às vezes ocorre isso conosco
por orgulho. A gente, muitas vezes, sabendo disso, a gente gostaria, a gente acha que é melhor a gente ser descendente desse homem, desse nobre, mas que teve uma vida desregrada, do que daquela pessoa humilde, simples, que foi honrado, que trabalhou honestamente, que criou seus filhos com muito respeito, dando aquela direção para os filhos, né? Encaminhando seus filhos a Deus. Muitas vezes a gente se sente, né, mais orgulhoso por descender desse nobre que não tinha nenhuma moral, mas que era recebido na sociedade como um grande homem, do que ter essa descendência de sapateiro. Existe orgulho, a gente, né, se lembra, né, de ter descendido de pessoas, né, de uma linhagem não muito nobre, né, e a gente fica ali, né, às vezes não quer dizer para alguém, né, porque quando a gente fala para alguém, a gente quer mostrar sempre que a gente tem algo superior, né? A humildade, muitas vezes, ela não conta nesses casos. E é o que mais vale na espiritualidade, essa humildade, essa simplicidade. Porém, em razão desse orgulho, como eles falam, a gente quer mostrar essa nobreza. E ele continua a resposta dizendo: digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, queiramos ou não, as leis de Deus são perfeitas. E Deus, nosso Pai, não pede as nossas opiniões para formar suas leis. Então, se nós aceitamos ou não a nossa família, se nós não queremos pertencer àquela família, do mesmo jeito, nós estamos incluídos naquelas famílias, né? Porque as leis de Deus, elas são perfeitas. Apenas o nosso entendimento, a nossa compreensão, ainda é muito precária em relação a essas leis. O nosso conhecimento ainda é muito limitado, porque se nós já tivéssemos o desenvolvimento suficiente para entendermos com profundidade as leis de Deus, nós veríamos que essas leis são justas e perfeitas como Deus o é. E que nenhum de nós é injustiçado por estar nessa ou naquela família. Assim, meus irmãos, ele continua na questão 206. Kardec faz uma outra indagação do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família. Seguir-se-á que o culto dos ancestrais seja ridículo? Então ele pergunta aqui. Então não existe essa descendência entre os espíritos. Mas como não existe, será que esse culto aos ancestrais é ridículo? E os espíritos respondem: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem que os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos laços da família, dado que muitas vezes esses são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então, mais uma vez, ele vem reforçando aqui essa questão. Então, os nossos antepassados, os espíritos que reencarnaram nas nossas famílias, né, das quais nós somos descendentes, né, eles
gostaríamos que nós, quando eles nos deram esse bom exemplo da sua vivência, que nós também seguíssemos esse bom exemplo que eles deixaram para nós. Porque existem espíritos, que nós sabemos, né, que eles deixam para nós exemplos de virtude, exemplos de amor, da prática da caridade, da prática da paciência, da tolerância, da compreensão. Daí que muitas vezes nós temos dificuldades de seguir o exemplo desses familiares. Então, esse culto, né, dos nossos descendentes, né, culto dos nossos ancestrais, né, eles têm a sua importância. Né, mas que nós, então, venhamos a seguir esse exemplo de nobreza que eles deixaram para nós. Isso é que tem valor no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Então, essa simpatia, essa afinidade que nós temos é que nos faz estar ligados a esses espíritos. Então, meus irmãos, dessa maneira, nós chegamos até essa questão 206 e ela vai se estender mais além na próxima aula, né? No próximo estudo ela terá continuidade, né? Porque essas questões são muito importantes para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, principalmente nos dias atuais, em que nós estamos atravessando uma crise de identidade, que nós estamos atravessando uma dificuldade muito grande nessa convivência, né? Muitas vezes querendo abandonar os nossos familiares por falta de entendimento, por falta de bom relacionamento, porque não aceitamos o outro do jeito que ele é, querendo mudar o outro, e a gente sabe que nós não podemos mudar os nossos semelhantes, não podemos mudar os nossos filhos, nós só podemos mudar a nós mesmos, porque nós sabemos que nossos filhos são espíritos, mas nós podemos cooperar para que eles mudem. E essa cooperação, ela é de grande importância em todo lugar que nós nos encontramos. Porque depois dessas famílias materiais, nós vamos para as famílias espirituais, e depois para a família universal. Quando nós aprendemos a amar nossa família material, amar essa nossa família espiritual, nós vamos aprender também a amar a família universal, porque todos nós somos filhos de um só Pai. Deus criou todos nós como filhos. Então, todos nós somos irmãos uns dos outros. E que Deus continue nos amparando, nos abençoando, agora e sempre. Assim seja.